Às 2h11 da manhã, uma mãe bateu na porta do Clube Iron Mesa com uma criança nos braços e três palavras saíram dos seus lábios. Por favor, não ele. 50 membros dos Hells Angels levantaram-se em uníssono. O que fizeram a seguir arrancou a máscara de tranquilidade da cidade e deixou todos a sussurrar sobre justiça. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. E se acredita que a bondade pode mudar uma vida, clique em gosto, partilhe a história e inscreva-se. Não se esqueça de clicar no botão Hype e espalhar amor e respeito. Ana Álvares trabalhava 2 turnos noturnos por semana para manter um teto sobre a cabeça e sopa na despensa. Ela confiava na Riverside Afterary, porque era a única creche que podia pagar. Ao fechar, ela encontrou a sua filha de 8 anos, Rihanna, encolhida debaixo de uma mesa de artesanato, a soluçar, com uma pequena meia manchada de sangue. A perna de Rihanna estava torta, dobrada como se alguém a tivesse dobrado violentamente, como se fosse papel. Os diretores pairavam à distância, educados e com as mãos sujas. Uma professora ficava a olhar para a porta, em vez de olhar para a criança. A voz de Ana ecoou pela sala. O que aconteceu? Um sorriso ensaiado deslizou pelo rosto da diretora do programa, Patricia Kane, que disse que tinha sido um acidente com o equipamento do parque infantil. As crianças caem. Ana viu o raio-x mais tarde naquela noite sob a luz forte do hospital. Um padrão de fratura limpo que não correspondia a uma queda acidental. O Dr. Myers fechou a cortina e falou baixinho. Isto parece ter sido causado por força, não por uma queda. A palavra força atingiu o peito de Ana como um soco. Alguém tinha magoado a sua filha. Os rostos educados da cidade transformaram-se em algo perigoso. O poder nas cidades pequenas é muitas vezes algo suave. Doações, placas, favores com apertos de mão, mas pode tornar-se duro como pedra quando protege homens maus. O filho de Patricia Kane não era um jovem qualquer. Era Caleb Kane, o responsável pelo pós-tratamento, cujo pai, Robert Kane, fazia parte da comissão do condado e passava cheques que a direção gostava de ler em voz alta. O nome abria portas, suavizava perguntas e calava bocas. Numa reunião do conselho escolar dias antes, um pai sussurrou suspeitas sobre tratamento rude durante o recreio. O conselho acenou com a cabeça e aceitou outra doação. Ana aprendeu isso rapidamente. Ela preencheu um relatório, passou horas em espera e ouviu preocupações ensaiadas que nunca se transformaram em ação. De volta ao trabalho na lanchonete, ela verificou a sua conta bancária e viu os números do aluguel subirem como uma contagem regressiva. Quando Patrícia ligou 3 vezes do programa para perguntar sobre a continuidade da matrícula de Rihanna, Ana sentiu uma ameaça por trás das palavras doces. Então, uma nova mensagem chegou. Podemos fazer isso desaparecer discretamente. O peito de Ana ficou frio. Ela tinha uma criança adormecida cuja perna havia sido quebrada por uma mão que ela não queria nomear. Ela não tinha nada além da verdade. E a verdade não era moeda corrente no condado de Kay. No Rose's Diner, onde os motociclistas vinham tomar café nos turnos da madrugada, Ana desabou enquanto mexia panelas e fingia sorrisos. Ela chorava baixinho para que os clientes habituais não percebessem. Homens que davam boas gorjetas e ofereciam gentileza discreta. Um desses clientes habituais era Jake Hawk Morales, um membro antigo do Hells Angels, que cheirava a óleo e arrependimento silencioso. Ele observou-a da sua cabine por um tempo, depois aproximou-se com um copo de papel na mão e uma pergunta simples. Está bem? As palavras saíram da boca de Ana antes que ela pudesse impedi-las. Ela contou-lhe tudo. A perna de Rihanna, o raio-x, o sorriso do diretor, a mensagem que soava como uma ameaça legal. Rock ouviu sem pestanejar. O restaurante zumbia ao redor deles, caminhonistas e funcionários noturnos fingindo não estar a ouvir. Quando ela terminou, Rock não demonstrou pena. Ele deslizou um cartão pelo balcão e escreveu um número no verso. Ligue-me se o homem aparecer à sua porta. Ele disse, garagem. Havia uma espera naquela frase que Ana sentiu nos ossos. Ela não tinha mais nada a perder além da segurança de uma criança. Ela enfiou o cartão no avental como uma promessa. Hawk não precisou anunciar o encontro. A notícia espalhou-se pelo clube da mesma forma que o vento encontra todas as cristas. Ao meio-dia do dia seguinte, o clube Iron Mesa cheirava a óleo de motor, café e urgência. Homens e algumas mulheres reuniram-se em torno de uma mesa marcada,
enquanto Hawk expunha os fatos. Uma criança de 6 anos com uma perna partida. Um diretor de programa com um sorriso que tinha garras. Um comissário do condado com mais influência do que consciência. Os nomes eram cuidadosamente escolhidos. Falavam em frases curtas, não por segredo, mas porque o ruído errado traria advogados à sua porta. Jake lembrou-se de uma filha que tinha perdido devido a sistemas que favoreciam o dinheiro, não a verdade, e um passado silencioso cortou a sua voz. Não perseguimos homens por diversão, disse Amber, com a voz áspera como cascalho. Mas não deixamos os predadores se esconderem. Doc, Scout, Brick e outros acenaram com a cabeça. Não chegaram a nenhum grande plano naquela sala. Apenas um código simples. Proteger uma família agora. Reunir provas e garantir que a cidade não pudesse ignorar. A mão de Hawk pairou sobre um mapa de Riverside. Ele marcou o endereço do programa em vermelho com o polegar pesado. Amanhã às 3, disse ele. Se ele aparecer, Ana liga e nós vamos. Garagem. Agora, Ana colou o cartão da lanchonete na geladeira como um altar frágil. Ela se sentiu observada a maior parte do dia. Cada sombra era uma preocupação. As mensagens de Patrícia continuavam chegando suaves, implacáveis. Adoraríamos marcar uma visita para Caleb, ver Reina e desejar-lhe boa sorte. Ana queria gritar. Ela queria fugir, mas tinha que ter cuidado. A mãe de Reina sabia como as margens deles eram pequenas. Às 14h05, a linha no prédio do apartamento vibrou como se alguém tivesse atirado uma pedra. Um pequeno bilhete de papel deslizou por baixo da porta de Ana, enviado por alguém que morava no andar de baixo. Garagem agora, Jake. Ela quase o deixou cair lá fora. As motos alinharam-se em uma cadência silenciosa, como uma resposta se formando. Jake enviou 2 de seus jovens prospectos para ficar com Ana até a hora da reunião. E Scout enviou uma mensagem curta. Estaremos em cada esquina. À medida que o relógio se aproximava das 3, Ana sentou-se com Reina no colo, observando a criança traçar adesivos de borboletas no gesso com dedos trêmulos. Ela sussurrou que estavam seguras, o que era verdade de uma forma que ela ainda não podia provar. Às 14h49, as botas começaram a bater no betão lá fora e os sussurros da cidade começaram a parecer mais altos. Exatamente às 14h59, o corredor do lado de fora do apartamento de Ana ficou silencioso. O tipo de silêncio que não combina com prédios antigos com paredes finas e vizinhos que discutem sobre roupa suja. Rena ergueu os olhos do gesso com a vozinha trêmula. Mamã, ele está aqui? Ana abraçou-a com força. Ouviu-se uma batida. 3 batidas lentas, suaves, mas deliberadas. Ana estabilizou a respiração, verificou o olho mágico e sentiu os joelhos fraquejarem. Não era Caleb, era Hawk, ladeado por Brick e Scout, com os casacos escuros contra a luz intermitente do corredor. Hawk acenou com a cabeça uma vez. Ele está a chegar. Ana destrancou a porta com os dedos trêmulos e afastou-se para deixá-los entrar. O quarto ficou instantaneamente diferente, mais seguro, mais pesado, como se o ar tivesse ganhado músculos. Brick ficou em silêncio junto à janela. Scout vigiava a porta e Hawk agachou-se ao lado de Rina, com a gentileza de um homem a recordar o seu próprio filho. Ninguém vai tocar em ti hoje, disse ele suavemente. Rina pestanejou com medo. Nem um pouco, prometeu Hawk. Então, passos ecoaram na escada, confiantes, autoritários, sem pressa. Caleb Kane havia chegado. Scott sussurrou. Hora do espetáculo. Caleb não bateu a porta. Simplesmente empurrou a porta como se fosse o dono das dobradiças e do mundo atrás dela. O seu casaco de marca, cabelo penteado para trás e sorriso presunçoso pareciam totalmente deslocados no pequeno apartamento de Ana. Senhora Álvares, disse ele suavemente, ignorando o homem coberto de curativos na sala. Vim ver como está a Rina. Não respondeu às chamadas da Patrícia. Hawk endireitou-se do sofá, dando um passo lento para a frente até Caleb ter de inclinar o queixo para manter o contato visual. As visitas estão canceladas, disse Hawk. Caleb pestanejou, surpreendido pelo tom. Calmo, frio, imutável. Desculpe, não pode estar aqui. Isto é privado. Brick afastou-se da janela como uma parede móvel, bloqueando a saída de Caleb. Scout cruzou os braços, bloqueando o corredor. O sorriso de Caleb vacilou. Quem são vocês?
Pessoas que não gostam que crianças sejam magoadas, disse Rock. Caleb zombou. Isto é ridículo. O meu pai não nos assusta. Rock interrompeu. Sente-se. Caleb olhou à sua volta. 3 motociclistas, uma mãe furiosa, uma criança a segurar um gesso coberto de borboletas. A sua arrogância rachou quando percebeu pela primeira vez na vida que não era a presença mais importante na sala. Caleb sentou-se rígido e ofendido, como se a cadeira estivesse abaixo dele. Cruzou os braços, forçando um suspiro profundo. Olha, eu sei que a mãe da Reina está emocionada, mas acidentes acontecem. Hawk agachou-se. Eu sou sincero com ele. Não do tipo que deixa marcas de dedos, disse ele. Scout deslizou o telemóvel pela mesa. Fotos dos raios-x de Reina, marcas de tempo, relatórios que outros pais tinham publicado online e depois apagado por medo. O rosto de Caleb empalideceu. Tens investigado, protegido, corrigiu Brick. Há uma diferença. Caleb engoliu uma gota de suor que se formava na sua têmpora. Achas que podes intimidar-me? Meu pai, você fica repetindo isso, Hawk murmurou, como se isso significasse algo nesta sala. Silêncio, denso, pesado. Rena se mexeu no sofá e Caleb acidentalmente encontrou os olhos dela. Algo em seu recuo. Um medo puro e instintivo o atingiu mais forte do que qualquer soco poderia. Hawk também percebeu. Você ouviu uma criança que não podia correr, disse Hawk baixinho. Isso faz de você um predador, e predadores não podem ficar à solta. Caleb abriu a boca para responder, mas Scout inclinou-se e sussurrou algo que extinguiu a última gota de arrogância de Caleb. Ela falou. Caleb levantou-se abruptamente. Vou-me embora, disse ele com a voz a falhar. Dirigiu-se para a porta, mas Brick colocou-se no seu caminho, de braços cruzados, com uma expressão indecifrável. Sai da frente, exigiu Caleb. Brick não se moveu nem 1 milímetro. Scout trancou a porta. Hawk encostou-se ao balcão da cozinha, calmo como águas tranquilas. Não vais a lado nenhum até terminarmos. O pulso de Caleb batia visivelmente na sua garganta. Ele tentou reunir confiança, mas o medo transparecia em cada palavra. Manter-me aqui é ilegal. Assim como partir o braço de uma criança de 6 anos, respondeu Hawk. Caleb cerrou os dentes com tanta força que eles tremiam. Não podem provar que eu fiz alguma coisa. Hawk acenou com a cabeça em direção à sala de estar. Ana segurava o telemóvel, gravando. Não precisamos de provas, disse ela. Precisamos da verdade. Rina choramingou baixinho, enterrando o rosto na blusa da mãe. Algo passou pela expressão de Caleb. Irritação, raiva, algo mais sombrio. Sabem o que acontece quando acusam a minha família publicamente? Ele sibilou. A vossa vida fica muito difícil. Hawk colocou-se entre eles. Tenta. Lá fora, vários motores pararam com um estrondo. Mais motos, reforços. A confiança de Caleb esvaziou-se quando a porta do apartamento vibrou com o peso dos aliados que chegavam. Hawk estalou os dedos. Agora vamos conversar. O apartamento encheu-se de um silêncio estrondoso à medida que mais anjos chegavam, alinhando-se no corredor como sentinelas. Caleb encolheu-se ligeiramente, oprimido pela mera presença de um homem que parecia esculpido em determinação e décadas de lealdade. Hawk puxou uma cadeira à sua frente, sentou-se casualmente e falou com uma suavidade que era, de alguma forma, mais assustadora do que a raiva. Você vai ouvir e vai entender. Caleb forçou um riso trêmulo. Vocês não podem me tocar. Hawk inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Não precisamos tocar em você. Só precisamos deixar algo bem claro. A sala ficou em silêncio. Rena está sob nossa proteção, disse Hawk. O teu pai pode comprar funcionários, silenciar professores, enterrar relatórios, mas não pode comprar o nosso medo. Caleb prendeu a respiração. Hawk continuou. Se alguma vez te aproximares a menos de 3 metros dessa criança, vamos cercar-te em público, à luz do dia, e garantir que todo o condado saiba exatamente o que fizeste. Brick acrescentou. E vamos fazê-lo em voz alta, concluiu Scout. E vamos fazê-lo legalmente. Caleb olhou para eles pela primeira vez na vida. Ele compreendeu as consequências. O xerife Nolan Reeves chegou 15 minutos depois. Não porque Caleb tivesse ligado, ele não ligou, mas porque um vizinho do andar de baixo ouviu muitas botas e entrou em pânico. Reeves entrou no apartamento de Ana esperando uma briga de bar.
Não uma menina abalada a segurar um coelho de pelúcia com as mãos trêmulas. O seu olhar fixou-se no gesto de Rhiannon, depois em Caleb, suado, encurralado e subitamente sem palavras. Explique, disse Reeves. Caleb abriu a boca, mas Rock interrompeu com calma e precisão. Fratura espiralada de 6 anos, hematomas com marcas de dedos, 3 professores a mentir, um diretor a encobrir tudo e o filho dela aqui a ameaçar a mãe. Reeves enrijeceu. Ele conhecia o nome Kane, sabia o que significava contrariar Robert Kane para a reeleição, financiamento e até mesmo sobrevivência. Mas então Reina choramingou, atraindo a atenção do xerife como um ímã. Ele disse que magoaria a mamã se eu contasse. Ela sussurrou. Algo dentro de Reeves endureceu. Ele já tinha visto crianças suficientes destruídas por homens protegidos pelo dinheiro. Caleb, disse ele baixinho. Senta-te. Caleb pestanejou. O meu pai. O teu pai não está aqui. Reeves respondeu bruscamente. Eu estou e não respondo a ele. Pela primeira vez, o menino da bengala percebeu que não sairia ileso. Caleb sentou-se lentamente, a cadeira rangendo sob a rigidez da sua postura. Brick e Scout não se moveram, formando uma parede silenciosa de cada lado dele. Rock permaneceu sentado no balcão, de braços cruzados, observando Caleb se desfazer como uma corda velha. Vamos tentar novamente, disse o xerife. Você a machucou? A mandíbula de Caleb se contraiu, o orgulho lutando contra o medo. Ela caiu. A fratura dela diz o contrário. Reeves respondeu. E 2 outras crianças do seu programa também. Caleb vacilou por um microsegundo, mas todos viram. Rock se inclinou para a frente. Quantas crianças você disciplinou naquele prédio? Você não entende, Caleb retrucou, a voz falhando. Algumas crianças mentem. Algumas crianças precisam de estrutura. A sala esfriou. A mão de Ana apertou a de Rina. Brick deu um passo à frente. A voz era um grunhido baixo. Quebrar ossos é estrutura. Caleb explodiu. Eu não queria. O silêncio tomou conta do ar. Até ele parecia surpreso por ter dito isso em voz alta. Ela não me ouvia. Caleb sussurrou. Ela chorava demais. Ela arruinava as atividades. Eu só estava corrigindo o comportamento dela. O rosto de Rock não se moveu, mas os seus olhos sim, ardendo com o tipo de fúria controlada que fazia homens adultos repensarem a respiração. Reeves exalou. Filho, isso é uma confissão. Reeves pediu a Brick para pegar o telemóvel de Caleb. Caleb resistiu, mas um olhar para Rock fez os seus dedos relaxarem. Brick entregou-o ao xerife, que percorreu o ecrã por menos de 30 segundos antes de ficar completamente imóvel. O que é isso? Scout perguntou. Reeves virou a tela para Rock. Vídeos, dezenas deles, clipes curtos da sala de cuidados pós-tratamento, crianças sendo arrastadas pelos pulsos, empurradas para dentro de armários, obrigadas a ficar em pé nos cantos com as luzes apagadas. Rihanna e alguns machucados, chorando. Caleb se lançou para o telefone, mas Brick o empurrou de volta para a cadeira sem esforço. Apaga isso! Caleb gritou. Não podes ficar com isso. A voz de Reeves baixou para um sussurro mortal. Tu gravaste os teus próprios crimes. A respiração de Caleb ficou superficial, em pânico. O meu pai vai enterrar isto. Tu não o conheces. Rock inclinou-se para tão perto que Caleb teve de olhar nos seus olhos. O dinheiro do teu pai não pode consertar isto, porque isto não é apenas um crime. É um padrão. E agora temos provas. Caleb inclinou-se para a frente, derrotado. A sala respirou novamente, mas ninguém relaxou, porque Caleb não era o verdadeiro perigo. O seu pai era. Às 17h12, um SUV preto entrou no estacionamento do apartamento, elegante, com vidros escuros, caro o suficiente para anunciar a sua importância. Robert Kane saiu, com o seu fato feito à medida, elegante o suficiente para cortar vidro. Ele não bateu à porta, não cumprimentou. Entrou pela porta aberta como se fosse o dono do lugar. Xerife, disse friamente, deixe o meu filho levantar-se. Reeves não se mexeu. Sente-se, Robert. Rock ficou ao lado dele. Brick bloqueou a janela. Scout trancou a porta novamente. O olhar de Robert pousou nos motociclistas, com um lampejo de desprezo. Estão a dar abrigo a criminosos. Rock riu secamente. Engraçado, dissemos o mesmo sobre você. Robert virou-se para Ana com um olhar intimidante, mas Ana não recuou. Ela tinha uma parede de couro e lealdade atrás dela.
Suas acusações vão arruiná-lo. Robert sibilou. Acha que alguém vai acreditar numa empregada de mesa em vez da família Kane? Hawk colocou-se entre eles. Eles não vão precisar acreditar nela. Vão acreditar nas provas que o seu filho idiota gravou. A máscara de Robert caiu por meio segundo, o medo brilhando por trás da arrogância. Você não entende com quem está a lidar, ele sussurrou. Hook inclinou-se. Nem você. Reeves tomou sua decisão naquele momento. Uma decisão que mudaria o condado para sempre. O caso que ele tocou no rádio, despacho, envie reforços e chame a proteção à criança, o promotor público e o assessor de imprensa do condado. Estamos emitindo custódia protetora imediata e coletando provas digitais. Robert avançou. Não pode fazer isso. Vou acabar com a sua carreira. Reeves não pestanejou. A minha carreira não vale mais uma criança destruída. Hawk acenou para Scout, que acompanhou Anna e Rena gentilmente até o corredor enquanto os policiais invadiam o apartamento. Uma agente engasgou-se ao ver os vídeos. Outro praguejou baixinho. Em poucos minutos, o prédio estava lotado. Repórteres policiais se reuniram como mariposas. Os vizinhos sussurravam nomes que antes eram intocáveis. Robert Kane foi algemado primeiro. Caleb em segundo. A cena espalhou-se por Riverside como uma rachadura na sua fundação. Anna abraçou Rena enquanto as câmaras disparavam. Mamã, acabou? Rena sussurrou. Anna beijou a sua testa. Sim, querida, acabou. Hawk aproximou-se dela silenciosamente, com as mãos enfiadas nos bolsos do colete. Fizeste a coisa mais difícil, disse ele a Anna. Contaste a verdade. Não teria conseguido sozinha, disse ela. Hawk abanou a cabeça. Não devias ter precisado. Ao pôr do sol, Riverside não parecia nada com a cidade tranquila que antes se curvava sob a sombra da família Kane. Carros de patrulha alinhavam-se nas ruas. Repórteres pressionavam microfones contra a fita amarela. Os pais reuniram-se em grupos, chorando, indignados, furiosos por o sofrimento dos seus filhos ter sido mantido em silêncio por tanto tempo. Dentro do gabinete do xerife, Reeves documentou todos os vídeos, todas as marcas de tempo, todos os ferimentos anotados pelo Dr. Myers. As provas enchiam a mesa, pilhas e pilhas de escuridão expostas. Hawk ficou ao lado de Anna enquanto ela prestava depoimento, firme como um pilar esculpido em pedra do deserto. Eu devia ter insistido mais. Anna sussurrou. Eu devia ter percebido. Hawk abanou a cabeça. Confiaste nas pessoas pagas para proteger a tua filha. Isso não é crime. O que eles fizeram é que é. Rena dormia encostada ao ombro de Anna, finalmente livre do medo. Brick e Scout esperavam no átrio, guardando a porta como estátuas. À medida que a notícia se espalhava, os pais começaram a avançar. 3, depois 7, depois uma dúzia, cada um com a sua própria história, as suas próprias contusões, o seu próprio terror não expresso. Naquela noite, Riverside deixou de fingir que estava tudo bem. Naquela noite, as pessoas finalmente ouviram. Robert Kane tentou negociar primeiro, depois ameaçou, depois implorou. Nada disso importava. A sua voz perdeu o poder no momento em que Reeves entregou o primeiro lote de provas ao Ministério Público. Os assistentes sociais chegaram em menos de uma hora. Um juiz assinou mandados de emergência. A casa dos Kane foi invadida antes da meia-noite. E o que os investigadores encontraram só aprofundou o horror. Relatórios disciplinares escritos com a caligrafia apertada de Patrícia, armários trancados com alarmes silenciosos e livros de contas documentando pagamentos para comprar o silêncio. Os vídeos de Caleb revelaram tudo. Pela primeira vez em décadas, o nome Kane não inspirava mais medo. Inspirava repulsa. Os pais ficaram do lado de fora do tribunal segurando cartazes, não por motivos políticos, mas por seus filhos. E atrás deles estavam os Hells Angels, de braços cruzados, sem cantar, sem ameaçar, apenas presentes. Os repórteres sussurravam sobre eles como se fossem um mito. Por que estão aqui? Perguntaram. Hawk respondeu simplesmente, para garantir que a justiça não seja comprada novamente. Dentro da prisão, Caleb sentava-se sozinho numa sala de detenção, tremendo. Robert Kane olhava para o chão com os pulsos algemados atrás das costas. Pela primeira vez na vida, eles compreenderam o que era a responsabilidade. De volta ao apartamento de Anna, as luzes estavam baixas, o caos lá fora desaparecendo em ecos distantes.
Rina dormia enrolada ao lado da mãe no sofá, segurando o seu coelho de pelúcia com um aperto que finalmente havia suavizado. Rick deixou as compras na porta. Scout consertou a fechadura solta da janela. Amber instalou uma pequena câmara na varanda, por precaução. Rock ficou perto da janela de correr, observando o pátio onde os anjos ainda vagavam, fingindo não estar de guarda. Ana juntou-se a ele, com voz suave. Tudo poderia ter corrido mal hoje. Rock acenou com a cabeça, mas não correu. Ela exalou trêmula. Não sei como te agradecer. A expressão de Rock suavizou-se. As rugas no rosto diminuíram. Já agradeceste. Acreditas na tua filha. Isso é mais do que a maioria das crianças tem. Ana piscou para conter as lágrimas. Você a salvou. Rock abanou a cabeça. Não, ela se salvou ao falar. Nós apenas a apoiamos. Rina se mexeu durante o sono, sussurrando. Mamãe borboletas. Ana acariciou o cabelo dela, sorrindo entre lágrimas. Pela primeira vez desde que o gesso foi colocado, a filha dormiu sem medo, sem contrair os ombros pequenos. A paz não parecia mais frágil. Parecia possível. Na manhã seguinte, Riverside acordou diferente. As vans das emissoras de TV se alinhavam nas ruas. O conselho escolar emitiu desculpas públicas. Patricia Kane foi presa em sua casa antes do café da manhã, com o rosto pálido e tenso, escondida atrás da bolsa. Os pais retiraram seus filhos do programa pós-aula em massa. Doações foram feitas para novos comitês de supervisão, programas de aconselhamento e fundos jurídicos. Reeves deu uma entrevista coletiva do lado de fora do tribunal. Os fios dos microfones serpenteavam pela calçada. Nós falhamos com essas crianças, disse ele sem rodeios. Isso acaba agora. Ana ficou atrás. Os anjos se espalharam atrás dela como uma parede silenciosa de formigas de couro. Quando um repórter perguntou por que ele se envolveu, ele respondeu simplesmente porque alguém tinha que fazer isso. Essa frase foi ao ar em todos os canais locais. Essa frase provocou uma mudança na cidade. As empresas ofereceram refeições gratuitas, creches gratuitas e até mesmo turnos diurnos de meio período. Rihanna recebeu cartões desenhados à mão de crianças que ela nunca conhecera. Uma comunidade que antes desviava o olhar agora estava a olhar para dentro, reconhecendo a sua própria força depois de finalmente parar com o silêncio. No final da semana, foram apresentadas acusações. Os bastões tiveram a fiança negada e o prédio de cuidados pós-tratamento foi fechado com tábuas pregadas nas janelas. No sábado, Rock e a sua equipa vieram se despedir. Rina saiu mancando para a varanda, com o gesso decorado com novos autocolantes de borboletas, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Senhor Rock, ela perguntou. Sim, pequenina. As pessoas más foram embora? Rock agachou-se, as tatuagens dobrando-se como mapas antigos enquanto ele se abaixava ao nível dela. Elas foram embora e não vão voltar. Rina acenou com a cabeça, satisfeita. E então colou um pequeno autocolante, uma borboleta azul no colete dele. Para si, ela sussurrou. Rock prendeu a respiração por um momento. Ana aproximou-se deles, com gratidão estampada em cada traço do rosto. Se precisarem de alguma coisa, disse ela, venham ter conosco. Rock sorriu. O mesmo vale para vocês. Os anjos montaram nas suas motos. Os motores rugiram ao saírem de Riverside. As pessoas saíram para a rua, observando, acenando, sussurrando sobre o homem que não pediu agradecimentos. Não assumiu o crédito, mas mudou tudo. Rena inclinou-se para a mãe com voz suave. Mãe, estamos seguras agora? Ana beijou a sua testa. Sim, querida. Estamos seguras. Às vezes, as pessoas sobre as quais o mundo nos alerta tornam-se as únicas que aparecem quando mais importa. Se esta história o emocionou, fique conosco, clique em subscrever, curta e ative o sino. Mais coragem sincera percorre esta estrada e agora faz parte dela.